E aí, tudo bem? Como é que você tá? Eu novamente não sei fazer introduções dos vídeos, eu fico meio tímido, mas vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o planejamento de 2025, porque eu vejo muita gente falar na internet sobre como crescer, como vender mais, como ter performance, mas eu vejo poucas pessoas falarem sobre planejamento, porque no fundo é um negócio que é um pouco chato de fazer. Só que um bom planejamento te guia as ações do teu ano para que você tenha mais clareza do que é a prioridade no próximo ano. Então, essa semana eu mandei um e-mail, a gente fez uma postagem no LinkedIn também sobre isso. E a ideia aqui nesse vídeo é basicamente a gente falar sobre planejamento. E vou levantar aqui os principais pontos que eu acredito que devem ser levados em conta na hora de uma empresa, de um negócio fazer o planejamento, né? Então, o primeiro ponto é entender o cenário atual. Toda empresa que não sabe onde ela está, tende a errar no seu planejamento. Então, com base nas informações hoje que a gente tem de ferramentas, inteligência artificial, machine learning, todas as tecnologias que estão sendo lançadas, a empresa precisa minimamente saber onde é que ela está no mercado, qual que é a participação dela no mercado, o tamanho do seu mercado, se o mercado está crescendo, está diminuindo. Então, sem entender o cenário atual, a empresa não consegue fazer o planejamento. Então, a minha sugestão é utilize de ferramentas, né, de análise de inteligência artificial para te ajudar a entender o teu momento, entender o teu cenário, entender os teus concorrentes, né? Então, hoje em dia, se vocês captar dados de planilhas, de PDFs, de pesquisas de mercado e você subir isso numa inteligência artificial, você consegue fazer perguntas com base naquelas informações. Então fica muito mais fácil de você entender o teu cenário, o teu momento, entender o cenário da tua empresa perante o mercado naquele momento. O segundo ponto aqui que eu trouxe é a questão de análise e dados, né? Então é a base para o sucesso. Basicamente assim, hoje em dia a gente consegue mensurar tudo na internet, né? Sejam as visitas, os seguidores, o engajamento. Só que a maioria das empresas não organiza isso de forma que ela tenha informação sobre o que está acontecendo. Tem um monte de dado espalhado e as pessoas não organizam esses dados para transformar em informação para tomar decisão na hora do seu planejamento. Então, o que geralmente a gente faz? Em dezembro, a gente pega os dados dos clientes e os nossos dados do ano inteiro, organiza isso mês a mês e visa entender, né, se o negócio do cliente tem alguma sazonalidade, por exemplo, vende muito mais no inverno do que no verão, ou vice-versa, e tenta entender se a empresa, perante ao mercado e ao seu próprio ano, né, se ela está crescendo ou se ela está diminuindo. Então, esses dados a gente começa essa análise com base no nosso histórico, também com informações de mercado, para ter uma inteligência maior na hora de projetar o cenário futuro. Então, os dados e as análises, eles são fundamentais para conseguir fazer a empresa ter sucesso e ter mais performance, né? Que basicamente o nosso canal aqui a gente vai falar do quê? De marketing, e-commerce e growth. Todos esses pilares, esses conteúdos que a gente vai falar, a gente tem que tomar decisões baseadas em dados. Obviamente, tem a parte criativa, só que isso acaba se tornando às vezes um pouco subjetivo e, e particularmente, eu não gosto muito de tomar decisões sem olhar dados. Então, a ideia do nosso canal aqui é, de fato, entender os dados, entender o histórico, entender o nosso mercado e projetar ações para o futuro. O terceiro ponto aqui que eu levantei seriam as ferramentas e tecnologias inovadoras. Então, novamente, né? O futuro é mais humano, aonde os humanos vão fazer coisas humanas, que parece besteira, né? Mas
As máquinas vão fazer os trabalhos repetitivos, esses trabalhos que provavelmente, né, com certeza, as máquinas fazem melhor que homens, né? Análise de dados, entendimento de variáveis, tudo que for mais técnico, ou então que tenha a possibilidade de utilizar, robotizar ou fazer esse processo se transformar mais eficaz, né? Eficiente, eficaz, as máquinas vão tomar conta. Então não tem por que a gente ficar competindo com as máquinas. Essas ferramentas que eu falo são para a gente tomar melhores decisões e também automatizar partes da publicidade, do marketing, que são coisas, vamos dizer assim, robotizadas, né? Então, por que eu tenho que mandar um e-mail manualmente? Eu poderia criar uma régua de e-mails que a comunicação desse e-mail é com base no comportamento do meu cliente. Esse e-mail vai ser muito mais assertivo e eu tenho uma ferramenta ali que vai conseguir fazer de uma forma muito mais eficiente do que uma pessoa disparando e-mail individualmente. Então, isso que eu quero dizer com ferramentas. As ferramentas estão para nos ajudar a fazer melhor o nosso trabalho, né? A melhorar os nossos processos e também deixar os humanos ter as experiências, os sentimentos, a imaginação que a máquina não pode ter. Então, eu acredito muito que cada vez mais essa parte humana vai ser um grande diferencial dos negócios. Seja porque a população está envelhecendo e vai ter essa necessidade de uma proximidade humana, mas também porque muita coisa vai dar para se automatizar ou robotizar, e aí as coisas que não são robotizadas vão acabar ganhando um pouco de valor, né? Com base nessa balança, né? Quando uma coisa tem demais, ela perde valor. Quando tem uma coisa é menos, é mais escassa, é mais raro, ela acaba ganhando valor. Beleza? Então, nosso próximo ponto aqui, né, é basicamente falar sobre o foco na experiência do cliente. Então, isso é algo que também me chama muita atenção, que muitos empresários com quem eu converso, eles focam no seu produto, nas características técnicas, mas muitas vezes eles esquecem da experiência do cliente. Se colocar no lugar do cliente ou colocar o cliente no centro, né? E tomar decisões com base nisso, nessa experiência. A gente sabe que tem empresas que fizeram isso, né? Seja em diversos mercados, mas a Amazon é um dos maiores cases nesse sentido, que ela começou basicamente só com livros e entendendo muito bem como que as pessoas compravam livros, qual que era a sua necessidade. Obviamente, é uma empresa gigante, tem investimento e tudo mais, mas a partir de a melhoria da experiência de um segmento, eles conseguiram expandir e hoje são gigantescos, né? Então, existem diversos cases de empresas que têm esse conhecimento, esse know-how de colocar o cliente no centro e a partir de criar uma experiência legal, inovadora, as marcas vão crescendo, né? Então, para os pequenos e médios empresários, isso muitas vezes é deixado de lado, mas se tornaria um grande diferencial caso os empresários, os tomadores de decisão nas empresas, né? Se eles percebessem que a experiência do cliente gera um grande valor para o mercado. O próximo ponto aqui é a parte de mensageria e WhatsApp. Então, hoje em dia, a gente vê pesquisas que mostram que no Brasil, 99% dos smartphones têm WhatsApp instalado. Muitas vezes as pessoas compram um smartphone só por causa do WhatsApp. Então, isso é bem comum. Então, a mensageria e os canais no caso, os canais de mensagem e o WhatsApp, que é um deles, né? Mas é o principal aqui no Brasil, eles se tornam cada vez mais relevantes porque as pessoas estão utilizando com muita frequência no seu dia. Então, é muito mais fácil você se comunicar através do WhatsApp do que por e-mail. O WhatsApp as pessoas tendem a abrir mais vezes ao dia
e ficar mais tempo ali interagindo com seus amigos, com as conversas de trabalho e tudo mais. Então, isso é fundamental nas estratégias de marketing para o próximo ano, porque você pode, utilizando CRMs e automações, muitas vezes você vai conseguir ganhar agilidade no processo e vai conseguir ganhar também um atendimento mais qualificado. E embora seja uma máquina que faz, com as inteligências artificiais é possível deixar o atendimento mais humano, entendendo o histórico de compra do cliente, fazendo personalizações para que o teu cliente perceba que você está sendo bem atendido. Então, já vi diversas histórias de empresas que, ao utilizarem de uma inteligência artificial para atender os clientes gostaram tanto que recomendaram essa empresa para amigos, familiares e colegas, enfim, dizendo que era um atendimento muito humano e por isso estava recomendando para outra empresa. Então, o ponto é, se você faz um trabalho com inteligência artificial e um bom CRM, é possível que a percepção do cliente melhore, embora você esteja usando de automações e máquinas, digamos assim, né? Você vai conseguir ter uma boa experiência do seu cliente e ele provavelmente vai ficar mais feliz com esse atendimento que é mais ágil, mais rápido e ele trabalha 24 horas por dia, né? Legal. Então, é muito importante a gente ter estratégias aí de chatbot, CRM e utilizar disso na nossa estratégia para o ano que vem. Então, a gente não pode deixar de falar das estratégias de mídia paga. Então, a gente sabe que pelo fato das pessoas ficarem muitas horas nas mídias sociais ou na internet ou online, é necessário que toda empresa tenha uma boa estratégia de tráfego pago. Isso não é exclusivamente para grandes empresas, e sim, toda empresa deve ter uma estratégia de tráfego pago, onde ela vai destinar uma parte da sua verba para fazer anúncios e trazer mais gente para seu estabelecimento, para sua loja, para conhecer a sua marca. Então você consegue, com o tráfego pago, direcionar para pessoas do seu interesse e que possivelmente vão se tornar clientes, né? Então, o que eu quero dizer com isso? A gente consegue, com a estratégia de tráfego pago, adquirir novos clientes porque você consegue saber quem é seu cliente, quem já interagiu com a sua marca e quem ainda não é cliente. Então, a gente consegue, através do tráfego pago, né, das estratégias pagas, direcionar intencionalmente os anúncios para novos clientes, fazendo com que a sua empresa seja mais conhecida e, logicamente, que venda mais. Então, é fundamental aqui ter uma estratégia, pelo menos, né, de Google Ads e uma estratégia de Meta Ads, né, no caso, que é o Facebook e Instagram, conectado isso com o WhatsApp, que foi a tendência que a gente falou anteriormente. E o TikTok Ads está sendo muito utilizado, está crescendo bastante, né? Só que ele tem uma dinâmica um pouco diferente. Os conteúdos assim que se parecem conteúdos e não anúncios, eles tendem a performar melhor. Então, geralmente as empresas ou vão ter que criar conteúdos mais de entretenimento, mais criativos, ou vão ter que contratar pessoas para fazer esse tipo de comunicação, porque aquele anúncio tradicional de mostrar um produto e o benefício no TikTok Ads não dá muito certo, né? Porque basicamente é uma vitrine ali de vídeos que você vai passando e não tem aquela pegada tradicional de interrupção. Então, quanto menos parecer um anúncio, vai funcionar mais. Isso eu estou falando especificamente do TikTok. Nas outras redes ainda funciona muito o anúncio tradicional, né? O anúncio de catálogo, o anúncio de vídeo, enfim. Mas no TikTok Ads, pelos testes que a gente vem fazendo, basicamente o que funciona são vídeos que no meio desse conteúdo acaba ou mostrando a marca ou mostrando o produto para vender, né? Então, são campanhas, geralmente é alguém falando com a câmera, são transições rápidas, né? O TikTok Ads basicamente é uma pegada assim mais geração Z, geração Y, né? Que são gerações que têm mais essa pegada de digital, de internet, né? Então, apesar de estar crescendo muito em todas as faixas etárias,
o que mais funciona no TikTok Ads é esse tipo de anúncio mais descontraído. Beleza. E o que leva a gente a falar, né, do poder do UGC, que são a User Generated Content, que é basicamente a criação de conteúdo pelos usuários que já usam a sua marca. Então, isso a gente consegue conectar tanto no Instagram, TikTok, YouTube, né, todos os canais, mas esse tipo de conteúdo e de anúncio tem ajudado muito as marcas, principalmente as marcas menores, a se tornarem conhecidas. Porque se você faz um vídeo muito atrativo, num vídeo de 30 segundos, 1 minuto, você consegue despertar o desejo da pessoa, né? O reconhecer a marca e já despertar o desejo dela de compra. Então, dependendo do vídeo, como ele é feito, como ele é produzido, os criadores de conteúdo são muito criativos para transformar um conteúdo de mídia social em algo vendedor, né? A gente sabe que tem inúmeros criadores de conteúdo aí que estão vendendo milhões, seja nas suas marcas ou então trabalhando para marcas de terceiros, né? Então a gente sabe que a atenção hoje em dia é algo bem raro, né? Que as pessoas basicamente não prestam muita atenção em praticamente nada, né? São 3 segundos e já passa para o próximo vídeo, né? Então, se você utilizar de criadores de conteúdo na sua estratégia, isso geralmente vai funcionar muito bem. Tem funcionado para os nossos clientes e de acordo, obviamente, né? Você tem que escolher alguém que consiga criar um conteúdo interessante. Porque basicamente essa estratégia é muito de acordo com o seu público e a forma como aquele criador de conteúdo cria. Então você tem que conseguir criar uma conexão entre a sua marca, a sua empresa e aquele criador de conteúdo. Quando isso acontece, o resultado geralmente é sensacional. Beleza, e aí a gente chega aqui na parte da importância das parcerias, né? Isso é basicamente o seguinte: como é difícil reter as pessoas na internet hoje em dia. E uma das formas mais fáceis de conseguir chamar atenção é fazer parcerias, seja de uma marca com um influenciador, seja de uma marca com um designer para poder lançar uma collab, uma coleção junto, mas também pode ser uma parceria entre duas marcas, né? A gente sabe que isso aí funciona muito. Tem diversas marcas no Brasil que mandam muito bem nesse sentido e esse tipo de parceria acaba gerando frutos, né? Acaba gerando resultado para ambas as marcas. Obviamente que você não vai fazer uma parceria com um concorrente direto, mas você tem que entender dentro do seu segmento, do seu nicho, quais marcas possuem um público igual ou parecido e tentar fazer algo criativo unindo as duas marcas. Então, fazendo dessa forma, as duas marcas ganham, as duas marcas vão chamar mais atenção e com certeza você vai sair na frente da sua concorrência. E por último aqui eu queria agradecer quem assistiu até aqui, né? Falar que o nosso canal está no início ainda, a gente vai criar muito conteúdo sobre marketing, performance, growth e queria saber de vocês aí, o que vocês estão pensando para 2025, se vocês acreditam que vai ser um bom ano e se o conteúdo aqui agregou em algo na tua vida, né? Se inscreve no canal porque em 2025 a gente vai criar muito conteúdo para poder te ajudar nessa divulgação da tua marca, do teu negócio. Beleza? Então, agradeço aí e até o próximo vídeo. Valeu!